Olá, vestibulando e vestibulanda! Eu sou Jéssica Silva, professora de Biologia, e hoje eu estou aqui para ajudá-lo e ajudá-la aí nesse processo de preparação para os vestibulares do Amazonas e de todo o Brasil também. Como nós não podemos voltar às aulas presenciais por causa da pandemia, então, como eu gosto de dar aula e vocês precisam se preparar para os vestibulares, então vamos juntar aí o útil ao agradável, né, minha gente? E hoje nós vamos tentar aí zerar como o vestibular da UEA passou para o final de fevereiro, nós vamos aí tentar zerar biologia, tá bom? Os editais de biologia. Então hoje nós vamos iniciar com citologia, que está tanto no edital macro EA quanto no edital do CIS de primeiro ano. Essa aula vai ser útil para quem está no primeiro ano do ensino médio, quem vai fazer o CIS do primeiro ano do ensino médio, a primeira etapa do CIS, e quem vai fazer o macro, ok? Então roda a vinheta e vamos com citologia. Bom, gente, a citologia é nada mais nada menos que o estudo das células. E nós temos dois tipos de células que são estudados no ensino médio e também na faculdade: a célula procariota e a célula eucariota. E nós vamos estudar a estrutura delas e suas características, que com certeza vai cair algo sobre estrutura ou característica das células. Bom, nós vamos iniciar com a célula mais simples, que é a célula procariótica. Procariótica, pro vem de primitivo. Então logo sabemos que nós estamos falando aí das primeiras células que surgiram, que foram as células procarióticas. Elas têm estrutura simplificada, a sua organização é simplificada, porém, apesar de serem células simples, elas têm uma grande capacidade de adaptação, alimentação. Como adaptação? Elas conseguem viver em ambientes inóspitos. Como assim? Em ambientes onde é improvável a vida. Por exemplo, nos vulcões, em lugares onde a concentração salina é alta, em lugares onde o pH é muito ácido. Então, por isso que são chamados de lugares inóspitos. E as células procarióticas têm essa característica de conseguir se adaptar nesses locais. Bom, e agora nós vamos ver como é formado a célula procariótica, quais são as estruturas importantes que você precisa saber. Então, a figura que vai aparecer na telinha de vocês, aqui nós estamos vendo uma célula procariótica. Observamos que ela tem uma parede celular, que é essa linha mais externa que ela está representando a parede celular. Nós temos uma membrana plasmática. Nós temos um citoplasma. O que é o citoplasma? É o líquido que estará presente aí dentro dessa célula. E dentro deste líquido gelatinoso, nós teremos os ribossomos, que serão responsáveis pela síntese de proteína, que nós iremos estudar um pouco mais à frente. Junto aqui dos ribossomos, você observa bem no centro da célula, nós temos uma estrutura. Essa estrutura, ela é o material genético da célula procariótica. Observe que ele está espesso, ou seja, ele está derramado, ele está espalhado pela célula. O que isso quer dizer? Que ele não possui um envoltório nuclear, como nós vamos ver na célula eucariótica. Então, essa região que está o material genético espalhado aqui no citoplasma, ele vai se chamar de nucleóide. Enfim, temos o flagelo e fímbrias, que nós vamos ver a função de cada um mais à frente. Bom, você aí acabou de ver a estrutura da célula procariótica. Agora nós vamos ver a estrutura da célula eucariótica. Observe a figura que está aparecendo na sua telinha. Aí você verifica que ela é uma célula mais complexa, tem mais estruturas em relação à célula já apresentada, que foi a célula procariótica. Então, essa é uma célula eucariótica. Eu vem de verdadeiro, ou seja, núcleo verdadeiro. Por quê? Porque aqui
Vamos por parte. Aqui nós estamos vendo o que? Uma membrana plasmática. A célula eucariótica também terá uma membrana plasmática, porém não terá o que? Parede celular. Nós vamos ver aqui as organelas que estão também aí dentro do citoplasma, dentro do líquido, ou seja, assim como a célula procariótica, a célula eucariótica também terá um citoplasma. Aqui nós estamos vendo uma região também delimitada. Essa região delimitada, ela vai ser chamada de núcleo. Mas por que vai ser chamada de núcleo? Porque ela comportará também o material genético, porém esse material genético, ele não é espesso, ele não é espalhado, ele não está derramado propriamente dito no citoplasma. Ele está protegido por uma membrana e essa membrana é chamada de carioteca. E veja aqui essas outras estruturas que estão aqui na célula eucariótica, são as organelas membranosas. Então vamos ver aí as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Então na célula procariótica nós temos o que? Presença de parede celular, ausência de núcleo, ou seja, nós teremos o que? O nucleoide. Além disso, nós teremos a ausência de organelas membranosas. Já na célula eucariótica, nós teremos a ausência de parede celular, porém nós teremos presença de membrana celular, membrana plasmática, teremos a presença de citoplasma, assim como na procariótica, porém nós teremos a presença de uma estrutura que não tem na procariótica, que é o que? O núcleo. A carioteca que reveste e que protege o material genético da célula eucariótica. Além disso, além do núcleo, nós teremos estruturas, ou seja, organelas membranosas. A única organela que estará presente tanto na célula, as organelas que estarão presentes tanto na célula procariótica quanto eucariótica, aqui simplificando, serão o material genético, RNA ou DNA na célula procariótica e o ribossomo. Já na célula eucariótica, nós teremos lisossomos, complexo golgiense, centríolos, mitocôndrias, teremos, dentre outras estruturas que nós iremos ver mais à frente a função de cada uma, tá bom? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Você precisa compreender essas diferenças. Por quê? Porque essas diferenças, elas costumam muito aparecer nas provas dos vestibulares. E por isso nós vamos resolver agora uma questão da OEA que é justamente sobre as estruturas, as diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Nós temos a questão do CIS-UEA 2011. As células estão presentes em todos os organismos, integrantes dos 5 reinos conhecidos de seres vivos, e apresentam características em comum, independente do grau de evolução ou forma de nutrição do grupo biológico. Pode-se dizer que todo organismo celular apresenta. Então vamos analisar. A letra A, parede celular protetora da membrana plasmática. Vamos lá. A pergunta está dizendo o quê? Pode-se dizer que todo organismo celular apresenta. Todo organismo celular apresenta parede celular? Não, não apresenta. Então, eliminamos a letra A. Vamos para a letra B. Membrana lipoproteica que envolve o núcleo. Vamos lá. A célula procariótica tem uma membrana que envolve o núcleo? Não, ela não tem. O material genético está o quê? Espalhado, está derramado, está espesso no citoplasma. Onde nós teremos uma membrana que protegerá o núcleo? Exatamente, nas células eucarióticas. Então, não está presente em todos os organismos celulares. Então, está errada essa opção. Letra C. Organelas membranosas que desempenham as funções vitais das células. E aí, galerinha, tá certo ou tá errado? Está errado. Como nós acabamos de ver, somente as células eucarióticas possuem organelas membranosas. A célula procariótica não possui. Então, esta opção também está errada. Letra D.
cloroplastos ou mitocôndrias para fotossíntese e respiração, respectivamente. Vamos lá, galerinha. Nós vamos ver mais à frente que as células vegetais, elas possuirão cloroplastos. As células animais, não. Tanto a célula vegetal quanto a célula animal são células eucarióticas, porém, a célula vegetal só terá o cloroplasto e a célula animal terá a mitocôndria. Então, o cloroplasto faz a fotossíntese e as mitocôndrias respiração celular, tá? Então, essas duas estruturas não estão presentes em todos os organismos celulares. Então, essa alternativa está errada. Letra E. Ácido nucleico como forma de transmissão das características entre as gerações. Vamos lá, galerinha. Ácidos nucleicos são o quê? É justamente RNA ou DNA como forma de transmissão de características entre as gerações. É exatamente isso. Todas as duas células terão ácidos nucleicos, ok? E para as pessoas que vão fazer o macro UEA, nós temos uma questão do macro UEA 2011 que diz: a maioria dos organismos vivos é constituída por células. De acordo com o tipo estrutural de célula que compõe os organismos, eles podem ser classificados em eucariontes ou procariontes. As células dos procariontes diferenciam-se das células dos eucariontes. Por quê? Letra A. Os procariontes têm o RNA como material genético, enquanto nos eucariontes o material genético é o DNA. Bom, analisando essa alternativa, nós observamos que ela está incorreta. Por quê? Porque aí ele está afirmando que nos procariontes nós teremos somente RNA. Apesar de a palavra somente não estar presente, entende-se que ele define que o procarionte vai ter somente RNA. Porém, os procariontes eles terão RNA ou DNA como material genético. Letra B. As células procariotas não apresentam envoltório nuclear que delimite o material genético, sendo que este encontra-se disperso no citoplasma. Bom, a alternativa diz que os procariotas não apresentam envoltório nuclear. E essa afirmativa está o quê? Correta. Ou seja, se não existe envoltório nuclear, não existe algo que delimite o material genético. Ou seja, esse material genético irá ser encontrado disperso nesse citoplasma. Então, esta alternativa está correta. Agora, vamos ver por que a C está errada. Ambas as células apresentam material genético, contudo, nas células procariotas, o material genético está presente apenas nas mitocôndrias. Bom, como nós já citamos ainda há pouco, as mitocôndrias estão presentes em que células? Nas células animais, nas células eucarióticas, sendo mais específico, nas células eucarióticas de animais. Vamos à letra D. Os organismos procariontes apresentam delimitação do material genético pela carioteca. Está correto? Os organismos procariontes apresentam delimitação do material genético pela carioteca? Não, somente as células eucarióticas. Letra E. As células procariotas apresentam maior número de organelas citoplasmáticas? Está correto? Não. Organelas citoplasmáticas, nos procariotas nós teremos somente uma, que será os ribossomos. E o material genético, né? Porém, nas células eucarióticas nós teremos o quê? Várias organelas citoplasmáticas, várias organelas membranosas. Então é isso, para você que ficou aí até o final da nossa aula, da nossa contribuição para você que vai fazer o vestibular da UEA em fevereiro, nós falamos hoje dos tipos de células que podem vir a cair na sua prova, que são as células procarióticas ou eucarióticas. Se você curtiu aí essa nossa colaboração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula. A nossa próxima aula será um assunto do segundo ano do CIS. Então, você que é do CIS do segundo ano aí, fica ligadinho que você também terá uma colaboração da nossa parte. Falou? Até a próxima!